Existe uma filosofia política que olha para o nosso mundo moderno e não vê progresso. Vê uma doença que está sempre a piorar. O nome dela é neorreação e tem gerado bastante discussão. Nesta análise vamos mergulhar a fundo para perceber o que isto significa. O próprio nome, neorreação, já nos dá uma pista, não é? É uma nova reação. Mas uma reação a quê exatamente? Bom, no fundo é uma filosofia que olha para a ideia de progresso com uma desconfiança enorme. Mas esta definição tão simples é só mesmo a ponta do iceberg. A metáfora central aqui é bastante forte. Imaginem que tudo aquilo a que chamamos progresso, os avanços sociais, as mudanças culturais, não são sinais de uma sociedade saudável, mas sim os sintomas de uma doença degenerativa. Nesta perspectiva, cada passo em frente é, na verdade, um agravamento da condição da sociedade, que se vai manifestando na erosão das estruturas e hierarquias tradicionais. Só que aqui há um ponto fundamental. Esta ideia de reagir contra a modernidade não é nada nova. Já existe há muito tempo. Então, o que é que faz com que esta reação seja especificamente neo? É a resposta a esta pergunta que nos vai mostrar o que ela tem de realmente original. A chave está toda neste fator neo, que é muito mais do que uma simples questão de ser recente. Este prefixo, o neo, aponta para um conceito teórico bem específico que é, na verdade, o motor de toda esta filosofia. É a ideia que explica porque é que, nesta visão, não se pode simplesmente voltar atrás no tempo. E essa ideia central é a chamada catraca degenerativa. Pensem numa catraca a sério, a ferramenta. Ela só se move numa direção, certo? Cada clique que dá é irreversível. Não dá para voltar atrás. Para a neorreação, as mudanças sociais progressistas funcionam precisamente da mesma forma. Uma vez que são implementadas, ficam ali, presas, bloqueadas para sempre. Este lema capta a essência da coisa. O caminho para sair não pode ser o mesmo que o caminho para entrar. E porquê? Porque cada passo em frente muda a paisagem social e política de uma forma fundamental. Tentar reverter isso seria como tentar descozinhar um bolo. Os ingredientes já se transformaram para sempre. A história é uma rua de sentido único. Então, como é que esta catraca, que é uma ideia teórica, se manifesta no mundo real? Esta filosofia aponta para vários sistemas que, uma vez criados, se tornam politicamente quase impossíveis de remover. Cada um destes sistemas que estamos a ver representa um clique da catraca. Por exemplo, a partir do momento em que o sufrágio universal é concedido, retirá-lo é politicamente impensável. Ou, uma vez criado um estado de bem-estar social, os seus benefícios tornam-se direitos adquiridos. Estas estruturas acabam por se interligar, por ganhar raízes muito fundas e garantem que o sistema só se expande numa direção. A implicação disto tudo é fascinante. Estes sistemas acabam por se transformar numa espécie de régua para medir o tempo histórico. Seguindo esta lógica, se olharmos para duas fotos da mesma sociedade em épocas diferentes, aquela que tiver o Estado mais expandido, com mais direitos institucionalizados, vai ser inevitavelmente a mais recente. E esta citação resume tudo na perfeição. O Leviatã nunca encolhe. O Leviatã aqui é o símbolo do Estado moderno. A ideia é que o Estado e as suas estruturas burocráticas, empurrados pela tal catraca, só conhecem um caminho, o do crescimento contínuo. Para percebermos melhor este conceito de bloqueio irreversível, vamos usar uma analogia fora da política. Pensemos no teclado que muito provavelmente está à frente de quem nos ouve agora mesmo. O teclado QWERTY. O layout QWY não é o mais eficiente que existe, longe disso, mas foi o primeiro a tornar-se popular. Por causa dos efeitos de rede, toda a gente aprendeu a usá-lo, as empresas começaram a produzi-lo em massa, ele tornou-se o padrão. Hoje em dia é praticamente impossível substituí-lo. A neorreação defende que os sistemas sociais e políticos funcionam da mesma maneira. Podem até ser vistos como pouco eficientes, mas estão tão bloqueados pela história que mudá-los se torna uma tarefa quase impossível. Ok? A pergunta lógica que se segue é: se a catraca só anda para a frente e não pode ser revertida, para onde é que ela nos está a levar? Qual é o destino final de todo este processo? A teoria descreve um ciclo de vida que seria inevitável. Primeiro, o progressismo instala-se como o motor da mudança. Depois, a catraca avança, sem parar, tornando cada mudança permanente. Este processo continua até que o sistema chega ao seu limite absoluto, a um ponto de ruptura. E, por fim, o sistema colapsa. Mencius Moldbug, um dos pensadores centrais desta corrente, chama este evento um reboot. E o ponto crucial é este. O tal reboot não é uma simples volta ao passado. Não se trata de desfazer os cliques da catraca. É visto como algo completamente novo, um evento exterior, ou seja, algo que funciona fora das regras e da lógica do sistema histórico que conhecemos. A história, como a conhecemos, pode até levar-nos à beira do precipício,
mas não nos consegue dizer o que é que está do outro lado. E é assim que ficamos com a pergunta fundamental que esta filosofia nos deixa. Se a história moderna é de facto uma rua de sentido único, empurrada por uma catraca que não volta atrás, o que é que acontece quando se chega ao fim da estrada?